espeleologia é o nome dado ao estudo das cavernas. Vem do grego espelaion, que é caverna, e a logia do estudo, então o estudo das cavernas. A espeleologia ela começa com a pesquisa, praticamente com a ciência, pela curiosidade de pessoas lá atrás, ainda na época dos naturalistas. Ela, por várias décadas, ela se decorreu assim, para trabalhar uma região como Petar. Por exemplo, nós tivemos grandes bioespeleólogos aqui, mas não passam de 8 numa década de 30 anos. E na Europa eles introduziram o conceito da espeleologia esportiva, para atrair os jovens a participar deste meio. E introduziram os campeonatos, isso fez com que alguns países se desenvolvessem, aumentasse o número de pessoas interessadas. Criaram uma metodologia de ensino usando a ideia do esporte. E essa metodologia ela aplica nivelamentos igual ao de um clube de mergulho ou ao de um clube de futebol. Tem um estatuto, tem regras, as regras que são usadas para os campeonatos são internacional e o método de ensino ele também é internacional. E conta com grande apoio da Escola Francesa de Espeleologia, que desenvolve os testes dos equipamentos e coloca as técnicas em prova dentro de um laboratório, onde algumas técnicas ficam obsoletas porque são substituídas por coisas novas, porque as fábricas vão lançando equipamento, e outros equipamentos são condenados e não vêm para esse meio. Existe essa necessidade desse cuidado, porque a espeleologia, quando se fala em espeleologia vertical, que é o que a gente vai abordar, ela trabalha com cordas estáticas, essas cordas não absorvem fator de queda. Por não absorver fator de queda, então significa que o praticante não pode errar. Ele não pode cair, não pode escorregar. Os equipamentos são projetados, pensados para uma pessoa que vai subir e descer para a corda sem aplicar fatores de queda. Muito exigido, realmente você precisa assim estar focado. Não é simplesmente você achar que você decorou os movimentos que você vai conseguir descer um abismo. Você realmente tem que ter um preparo físico, além de tudo mental. Chega um momento crítico, onde você depende só de você mesmo, não são os seus companheiros que vão te ajudar. Tem momento que vai estar só você ali, então depende muito da sua questão mental mesmo. E junta um pouquinho de medo, porque realmente ali você achar lembrar que você depende só de você e dos seus equipamentos é algo que assusta um pouco, mas a vontade fala um pouco mais alto. Basicamente, você usa os blocantes, são equipamentos mecânicos que você usa para ascensão. Um vai preso na altura do ventre, então chama blocante ventral, e um no punho, e o nome já é o blocante de punho, bem característico, a tradução é essa, e um descensor de bobina, porque a corda que a gente usa não pode torcer, então ela tem que entrar reta e sair reta. Basicamente, a técnica é pensada para você superar todos os obstáculos que você pode encontrar numa caverna verticalizada. Quais são esses obstáculos? Uma corda que pode ter uma emenda. Como você vai entrar numa caverna pela primeira vez e explorar ela, você não sabe o tamanho que ela tem. Então você não vai conseguir levar uma corda extremamente dimensionada para isso. Então você vai várias cordas. A probabilidade de você ter que emendar as cordas é alta, então você tem que treinar para poder passar esses nós. Para que a corda, a gente adota um conceito que a corda tem que ser imaculada, ela não deve ter atrito com a rocha. E para evitar esse atrito, a gente usa um método que chama fracionamento. Você põe um pino na rocha, no lugar que ela vai atritar, e a corda é reancorada e começa de novo. Ou uma outra técnica que é o desvio ou derivação, que você vai tirar a corda com o uso de uma outra ancoragem para a lateral. E para poder passar tudo isso, você faz os treinamentos até que você tenha uma proficiência de fazer todas essas manobras sem ter que olhar elas. As técnicas surgem no básico. Hoje a prova é fazer 3 vezes o circuito usando as técnicas básicas. As técnicas vão evoluindo de acordo com o desempenho de cada aluno. E alguns alunos estão no nível de transição do básico para o nível 2. E nesse momento de transição você ensina a técnica nova, porém você tem que fixar muito a base, deixar uma base bem estruturada para não ter erro. E depois de alguns meses ele começa a usar só as técnicas de nível 2. E assim é uma evolução até chegar a ser instrutor. Os nossos treinamentos, a gente divide eles desde o início, o nível básico, até um avançado e outras atividades mais específicas. Essa parte do nível básico, eu estou aqui como instrutor,
A partir disso, no nível avançado, em outras atividades, o Valdecir é responsável por isso. Quando a gente começa a trabalhar com atividades em cavernas, automaticamente você começa a ter vínculo com a espeleologia. Isso acaba ativando alguns, vamos dizer assim, uma vontade de você também fazer parte, participar. Aí para você poder fazer parte disso, você tem que ter algumas instruções técnicas, alguns níveis e equipamentos adequados. E aí então foi isso que estimulou nós, eu comecei a correr atrás de equipamento, comecei a correr atrás de gente que tinha técnica para poder estar ensinando, e a gente está aprendendo e participando junto com os demais espeleólogos. A minha duração maior dentro de uma caverna foram 19 horas, num abismo grande aqui da nossa região. É uma sensação de gratificação por você estar num lugar que poucas pessoas, vamos dizer assim, do mundo chegaram lá, e você não está lá só visitando ou passeando, você está lá fazendo uma coisa, produzindo algo, seja uma coisa nova que você está explorando, seja um mapa que você está realizando, ou uma pesquisa em prol da ciência. Então você sempre está fazendo alguma coisa que gera algo bom, e além de trazer muita experiência, muito conhecimento novo e novas amizades. Então isso é muito bacana. Primeiro que é um mundo totalmente diferente do que a gente está habituado. E os conceitos são outros. Os valores que a gente deve levar para dentro de uma caverna com uma permanência maior, não funciona muito a ideia de um cartão de crédito porque não vai ter valor nenhum. A tua aparência ou a roupa que você veste não tem valor nenhum. Então a gente ancora muito nossos princípios nas pessoas que estão do nosso lado, é o maior patrimônio que a gente tem. E o segundo maior patrimônio é o equipamento que a gente dispõe dele. Então essa soma dessas duas coisas cria uma força muito grande para que você permaneça mais tempo lá nesse ambiente. E durante essa fase do treinamento indoor, fora da caverna, é construída essa união de trabalho coletivo, de trabalho em equipe, a ideia de um ajudar o outro. E o conhecimento vai passando de um para o outro, não existe aquele instrutor único, para ter todo mundo com conhecimento homogêneo, mas também aquele carinho, aquela ideia de eu tenho que cuidar do meu amigo porque é ele que eu tenho aqui dentro. E as dificuldades de uma permanência longa em caverna, eu acho que o fator psicológico pesa bastante, no sentido que a gente está acostumado com luz e com muito barulho. Então a gente gasta muito dinheiro para ter coisas que fazem luz e aparelhos que emitem som. A gente tem a ausência dos dois. Isso cria um certo desconforto. E como superar isso? A luz artificial ajuda muito. E existem pessoas que até hoje gostam muito de acender uma vela, porque a ideia da chama, do fogo, ela traz um certo conforto. Os horários, normalmente a gente se perde com os horários, né? A gente nunca sabe se é hora de dormir, se é hora de acordar, se está na hora de comer. Porque o seu reloginho biológico não funciona, você não tem a ideia do dia e da noite. Você tem a ideia, estou cansado, estou com fome, mas será que está na hora de eu comer? Será que está na hora de eu dormir?